dois, três. Bom, a graça e a paz a todos os amados que estarão assistindo nesta live, nesta manhã. Mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Nós estaremos realizando neste momento, né? A lição de número 2, conforme está aqui a revistinha, tá bom? Lição 2. Estaremos fazendo a lição de número 2 hoje, que vai falar sobre Jesus Cristo e missões nos Salmos. Tá, meus queridos? Então, que Deus possa nos abençoar nessa manhã. Espero que os irmãos consigam aí, né, visualizar. Eu tentei fazer na live passada, mostrar o slide, mas o meu slide ficou ao contrário, né? Então, hoje eu vou falar só apresentar, não vou apresentar slide, mas peço que a amada igreja possa acompanhar juntamente conosco aí, tá certo? Vamos fazer oração neste momento, agradecendo a Deus, para que Deus possa abençoar nossas vidas, né? Abençoar nosso país, abençoar a vida dos irmãos, e que nós possamos juntamente adorar o Senhor e glorificar Ele na beleza da sua santidade, tá certo? Se alguém quiser fazer alguma pergunta também, no decorrer da transmissão da aula, como fizeram a semana passada, vocês poderão estar fazendo, que eu estarei respondendo à medida do possível. Então oremos ao Senhor. Amado Deus e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, diante da Tua presença santa e gloriosa, estou aqui mais uma vez reunido com Teus filhos, ó Senhor, para entoar, Papai, louvores e adoração ao Teu nome e aprender um pouco mais acerca da Tua palavra, ó Pai. Deus, eu te peço que nesta manhã, Senhor, que através do Teu Espírito Santo, ó Pai, o Senhor venha, Papai, engrandecer, Papai, querido, as nossas vidas com conhecimento e sabedoria que vem do alto, Senhor. Que tudo quanto for ensinado e falado seja de acordo com o Teu querer e a Tua vontade. Espírito Santo, alcança os corações dos ouvintes, que eles possam, Papai, entender, Papai, querido, e pôr em prática tudo quanto for aprendido nesta manhã, Senhor. Agora estaremos falando sobre a pessoa bendita do Teu Filho nos livros dos Salmos, ó Deus. Abençoa, Papai, este país, abençoa esta nação. E tudo quanto, Papai, qualquer ferramenta preparada contra o Teu povo, Papai, não venha prevalecer, e que a glória do Senhor seja estabelecida neste santo lugar. É que eu te peço, ó Deus, e te agradeço, em nome de Jesus. Amém, né? Amém. Graças a Deus. Estaremos aí, né, então, fazendo a lição de número 2, tá certo? Nós vamos estar louvando também nesta manhã o hino de número 515, tá bom? Nós vamos iniciar louvando com o hino 515. O texto de referência, eu também não sei se todos, a amada igreja, os irmãos que estão nos acompanhando aí, eles têm a revista, né, da Escola Dominical, mas o texto de referência nesta manhã vai ser o Salmo de número 2, no versículo de número 1, 2 e versículo 3, tá? O Salmo 22, no verso 27, e o Salmo 110 também, que é o versículo de número 1, tá? Esses serão os textos de referência aí para nós estarmos estudando nesta manhã essa maravilhosa lição, tá? Eu já vi que tem alguns irmãos que já entraram aí, nosso irmão Mateus, né? Mateus Santos, líder lá da Umadirp, né? Juntamente com nosso irmão Laércio, uma benção do Senhor, aqui no Ministério de Madureira, Campo de Rio das Pedras, nosso irmão Everton, né? E as demais pessoas que estão adentrando aí nesta manhã, tá? Então, o texto de referência nesta manhã que nós vamos estudar vai ser o Salmo de número 2, o Salmo de número 22 e o Salmo de número 110, tá certo? Então, esse será um texto de referência. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós vamos estar aí fazendo acompanhamento nesses salmos aí, tá certo? E vamos louvar também, se você tem a sua harpa cristã, né? Tá aqui a minha harpa cristã, tá? Nós vamos estar louvando o hino de número 515. O hino de número 515, nós estaremos adorando o Senhor. Eu tentei ligar aqui meu notebook para acompanhar aqui, juntamente aí com os irmãos aqui, através, né, do YouTube. Eu ia colocar o hino aqui, mas como não saiu, vamos estar louvando o hino 515, tá? Para a gente adorar o Senhor. Porque nós, só para os irmãos entenderem, quem está assistindo aí não conhece, nós da igreja, né, nós temos costume de estar primeiramente iniciar louvando o Senhor, depois fazendo a leitura da palavra, né? E assim a gente vai fazer da mesma forma aqui nesta manhã. Então
Então, o hino 515 da nossa harpa diz assim, ó. Vamos lá. Se pelos vales eu, peregrino, vou andar, ou na luz gloriosa de Cristo habitar, irei com meu Senhor, pra onde Ele for, confiando na graça do meu Salvador. Se Cristo comigo vai, eu irei, e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Se lá para o deserto Jesus me quer mandar, levando as boas novas de Cristo habitar, eu lhe darei então, com paz no coração, a Cristo seguindo, sem mais dilação. Se Cristo comigo vai, eu irei, e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Será a minha sorte a dura cruz levar, sua graça e seu poder quero sempre aqui contar. Comente com Jesus, levando a minha cruz. Eu falo de Cristo, que é a minha luz. Se Cristo comigo vai, eu irei, e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Ao Salvador Jesus eu desejo obedecer, pois na palavra encontro o meu saber. Fiel a Deus serei, o mundo vencerei. Jesus vai comigo, não mais temerei. Se Cristo comigo vai, eu irei, e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Amém, né?
Louvado seja o nome do Senhor por este hino, 515, né? Se Cristo comigo vai, eu irei. Então vamos entrar então nessa lição, nesta manhã, né? Como eu falei, os salmos de referência é o Salmo 2, 22 e o Salmo 110, para a glória de Deus, tá? Então a lição 2 vai tratar sobre Jesus Cristo e missões nos Salmos. E o texto áureo diz assim, Salmo 22, verso 1 também. Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras ao meu bramido e não me auxilias? Né? Salmo 22, 1. Verdade aplicada. Os salmos também testificam acerca de Jesus Cristo, a sua obra e o plano divino de alcançar os povos para que todos o adorem, tá? Então o livro de Salmos vai tratar de assuntos de adoração e louvor ao nosso Deus. O texto de referência no Salmo 2 diz assim: Por que se amotinam as gentes e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes justos se comunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: Rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Salmo 22, verso 27. Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e todas as gerações das nações adorarão perante a tua face. Salmo 110. 1. Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Tá? Então nós vamos estar aí falando um pouco sobre as missões de Jesus Cristo nos Salmos. Número 1 da nossa lição, tá? A introdução diz assim: Nesta lição estudaremos salmos messiânicos e missionários, destacando a mensagem profética e o sofrimento, o triunfo de Cristo e o propósito de Deus para com todos os povos. Meus queridos, não sei se é do conhecimento da amada igreja, não sei se os irmãos têm essa familiaridade com a palavra de Deus, tá certo? Mas nós vamos estar então mostrando para vocês que tem vários salmos dentro da palavra de Deus, não só os salmos, né? Mas toda a Bíblia contém assuntos messiânicos, ou seja, assuntos que tratam da pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá bom? Então dentro dos salmos nós temos várias referências que falam a respeito de Jesus Cristo. E nesta lição de número 2 da Escola Bíblica Dominical, nós vamos apresentar para vocês os salmos chamados salmos messiânicos, tá? Porque trata exclusivamente da pessoa bendita de Jesus Cristo. Então são eles os salmos messiânicos. É o Salmo 2, tá? O Salmo de número 8, o Salmo de número 16, o Salmo de número 22, o de número 23, o Salmo de número 24, o Salmo de número 40, o Salmo 41, 45, o 68, o 69, o 72, o 89, o 102, o 110 e o 118. Esses são considerados salmos messiânicos, que tratam exclusivamente de Jesus Cristo, tá? E há outros salmos também que contêm referências, tá? Que contêm reflexo de Jesus Cristo, do Messias. Tem outros salmos também que traz alusões ao Messias, tá? Então esses salmos que eu citei para vocês, tá? Ele fala exclusivamente de Jesus Cristo. E vou apresentar para vocês outros salmos também que têm referências acerca de Jesus Cristo. Eles são conhecidos como salmos reais, certo? É o salmo régio, tá ok? Então são salmos reais. E que salmos são esses, tá? Não trata só de Jesus Cristo, mas faz referência, alusão a eles também. Então são os salmos 18, o salmo de número 20, o salmo 21, salmo 93, 96, 97, 98, 101, 132 e o 144, tá bom? Então, esses salmos que eu citei para vocês, os primeiros salmos, a primeira listagem de salmos, eu mostrei para vocês os salmos messiânicos. E esse segundo aqui são os salmos que faz alusões, que contém referências e reflexos de Jesus Cristo, tá? Então são chamados salmos reais, salmos régios, aí depende de teólogo para teólogo, tá? De estudante da palavra para estudante da palavra. Cada um tem o nome. Então são salmos reais aí, são esses salmos, tá certo? Então, os salmos é interessante a gente entender também que ele contém profecias sobre Jesus, né? Como Jesus como Messias, como sendo filho de Deus,
como sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, tá? Esses salmos vai estar fazendo referências acerca de Jesus Cristo. Representa Jesus como profeta, né? Sacerdote e rei, tá ok? Trata da primeira vinda de Cristo na terra, trata também da segunda vinda de Cristo. Ele trata também da qualidade de Jesus Cristo como Filho de Deus, tá? Como Filho de Deus. Trata do seu caráter, trata também do sofrimento e morte expiatória de Jesus, tá? Esses salmos que eu falei para vocês são os salmos messiânicos. Trata da sua ressurreição, tá ok? Então, resumindo, o livro de Salmos contém algumas das profecias mais minuciosas acerca de Cristo. O Novo Testamento apresenta bastante coisas acerca de Jesus, mas os Salmos ele apresenta de forma resumida e minuciosa várias características de morte, sofrimento, né? Adoção, filho, trabalho de Jesus Cristo. Então, os Salmos ele apresenta para nós bastante coisas maravilhosas aí acerca do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá ok? Quero mandar a paz do Senhor, nosso irmão Sérgio, né, Barbati, a benção, né, foi meu pastor também, no início da minha caminhada, né, uma benção do Senhor, nosso irmão pastor Sérgio Barbati, né, nosso irmão Isaías Nascimento também está aí, a paz do Senhor a vocês, tá ok? Então vocês conseguiram aí, né, entender um pouco da diferença dos salmos. Então tem vários tipos de salmos, né? Na lição de número 1 eu falei um pouco sobre o que apresenta os salmos. Então nós estamos tratando nesta manhã dos salmos messiânicos, tá? Só para ficar um pouco mais fácil também para os irmãos aí poder pesquisar, tá? Os salmos que vai falar de Jesus, que tratar de Jesus como rei, vai ser o salmo de número 2, o 45, o 72, o 110 e o 132, verso 11, tá ok? Então vai tratar de Jesus como rei. O que vai tratar sobre o sofrimento de Cristo, é o salmo de número 22, o 41, o 55, do verso 12 ao verso 14, o 69, do verso 20 ao verso 21. A sua ressurreição você vai encontrar no salmo de número 16, e sua ascensão, ou seja, a sua ascensão vai ser no salmo 68, verso 18, tá ok? Então são uma das características aí do livro de Salmos que nós estaremos apresentando. E nós vamos basear agora nossa primeira lição, no salmo de número 2, tá? Vamos lá, lição de número 1, a profecias nos salmos messiânicos. Então o salmo 2 aqui, ele verifica... lá no livro de Atos também, capítulo 4, verso 25, ele relata 3 profecias a respeito do Messias, tá? No Salmo 2 tem 3 profecias acerca do Messias. Primeira profecia, a revolta da nação e do povo contra o ungido de Deus, tá ok? Isso você vai encontrar no Salmo de número 2. Segunda profecia, o triunfo do Filho de Deus, tá? Vai ser quando Deus vai alcançar a sua vitória sobre os revoltosos, tá ok? Sobre as pessoas que se revoltaram contra Cristo. E terceira profecia que você vai encontrar no Salmo de número 2, que é o reinado do Filho de Deus sobre todas as nações, tá ok? Então você vai ver no Salmo 2 todas essas características de referência a respeito de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Número 1.1 da lição. A revolta do povo contra o ungido de Deus. Então o Salmo 2, irmãos, ele começa com a seguinte indagação. Se você quiser abrir sua Bíblia no Salmo 2, você vai ver lá. Diz assim: porque se amotinam as gentes e os povos imaginam coisas vãs? Tá? Olha como que começa o Salmo de número 2, né? Porque se amotinam a gente, irmão, tá? Esta palavra amotinar aí, ela significa enfurecer-se, revoltar-se, tá? E quando você fala de revolta aqui, está falando do mundo, né? Da série das pessoas que se levantarão contra o nosso Messias, contra o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E essa revolta, irmão, é uma revolta generalizada, tá certo? Independente de posição, classe social do indivíduo, tá ok? Independente se é rico, se é pobre, se é judeu, se não é judeu, tá? Se é romano, não importa tribo, nações e línguas, tá? Mas a Bíblia traz uma profecia que muitas pessoas se revoltarão, tá ok? Vão se amotinar contra o Senhor, ou seja, vão se levantar contra a palavra, vão se levantar contra a igreja de Cristo que foi instituída na terra,
tá ok? E vai se levantar tudo e contra todos que adoram, que clamam, que exaltam e professam a palavra de Deus e confiam no Senhor Jesus Cristo como Salvador, tá? Então é uma profecia que verdadeiramente tudo isso vai acontecer através desse Salmo de número 2, tá? Então a primeira profecia é que a revolta contra os ungidos de Deus. Para que os irmãos possam entender, essa revolta, irmão, teve início lá no Éden, tá? Início lá no Éden não, teve início lá em Satanás, tá ok? Quando ele estava aqui cuidando do jardim de Deus, das terras afogueadas, né? Ele olhou para o céu e tentou subir até o céu e tomar o trono de Deus, tá ok? Então teve início na rebelião de Satanás, é a primeira revolta, tá? A primeira amotinação, tá? Contra o Senhor nosso Deus, tá ok? Você vai ver essa referência, eu não vou ler para não ficar muito longa a live, mas você vai ver essa referência em Ezequiel, capítulo 28, do verso 12 em diante, tá ok? Então você vai ver aí a rebelião teve início em Satanás, tá? Foi a primeira pessoa a se levantar contra o ungido, tá? Contra o Senhor nosso Deus, tá ok? Depois lá no Éden nós tivemos a rebelião de Adão, tá ok? A qual ele foi expulso do jardim do Éden, devido a essa rebelião, porque ele foi contra Deus e a sua palavra, porque tinha uma ordem, uma determinação da parte de Deus para que ele não comesse do fruto da árvore do bem e do mal, ou da árvore da ciência, tá? Então Deus o expulsou porque ele se levantou, contra a palavra de Deus, tá ok? Então quando eu falo de rebelião e revolta, não é só contra, não foi só no passado também não, tá, irmãos? Não foi só no passado lá, porque foi só Adão, foi somente Satanás se revoltou, não. No decorrer da caminhada, enquanto existir pessoas nesta terra, enquanto existir seres humanos aqui na terra, eles se levantarão contra o ungido de Deus e contra a sua palavra e contra a sua igreja, tá certo? Com certeza isso vai perpetuar até o milênio, tá ok? É um assunto que a gente não vai poder tratar aqui agora, mas sempre vai ter pessoas revoltosas, tá ok? Até depois que vai ter a grande batalha do Armagedon também ali, quando verdadeiramente todas as tribos, línguas e nações se revoltarão contra o ungido de Deus e contra a sua igreja, tá? Então isso é um assunto para outra live, para outro tipo de estudos aí, tá ok? Quais são as formas de rebelião, então, para nós trazermos para nossos dias atuais, tá? Para nós fazermos um anacronismo, ou seja, trazer para nossos dias atuais acerca do que é rebelião. Então, a rebelião, irmãos, tem vários tipos de rebeliões. Vou tratar de algumas para vocês poderem entender. Uma das piores que existe, tá ok? Uma das rebeliões piores que existe hoje são a rebelião teológica, tá? O que é rebelião teológica, né? Porque de uma forma ela se levanta contra o ungido de Deus e contra a sua palavra. De que forma? Com falsos ensinos, com os falsos mestres e com os falsos profetas, tá ok? Então, as pessoas, quando elas estão se revoltando contra o Senhor, ela está usando, às vezes, até a própria palavra de Deus para poder trazer um ensino contrário contra a verdade do Senhor, tá ok? Esses falsos profetas também, eles contêm um espírito de rebelião, contidas em outras áreas, tá ok? Não só na área teológica, mas nós temos também nas ideias mundanas de moralidade. Você pode ver que hoje as pessoas se revoltam, se rebelam contra Deus, baseando na moralidade, tá ok? Usando uma falsa moral que vai contra os princípios do Evangelho de Cristo e contra os princípios do ensinamento do Senhor, tá? Você vê também rebelião governamentais, tá ok? Onde reis, príncipes, governos se levantam contra Deus e contra a sua palavra. Você vai ver também dentro da cultura, tá ok? Você vê rebelião dentro da cultura, pessoas, que a cultura também está se levantando contra o ungido de Deus. A educação, a arte, no campo da ciência, no campo da música, no campo das diversões também, tá ok? No campo das diversões. Então tudo isso são oposições a Deus e a sua palavra. Tudo isso é oposições de pessoas que estão se levantando contra o ungido de Deus, contra a sua palavra. Você vai ver isso no versículo de número 1, verso 3, tá? Do Salmo de número 2, que nós lemos aí que os reis se levantarão e os príncipes juntamente se maculam no mal contra o Senhor, tá?
Eles vão romper aí a ligação com o Senhor Jesus Cristo. Mas vamos ler Tiago, capítulo 4, verso 4? Tiago 4, 4. Eu vou abrir aqui só para a gente dar ênfase a esse estudo. Tiago, capítulo 4 e verso número 4. Você que tiver a sua Bíblia na sua casa, abra aí para a gente poder acompanhar juntamente, né? Tiago, capítulo 4 e verso número 4. Olha o que diz Tiago 4, 4, tá? Olha só que coisa interessante que eu falei eu falei para vocês aqui que a revolta se dá no campo da ciência, da moralidade, governamental, educação, arte, ciência, né, música, diversões, todo tipo de coisa, tá? Então, ou seja, o mundo ele faz algo para poder conseguir levar as pessoas, né, contra a palavra de Deus e contra o Senhor. Olha o que diz aqui no Salmos 4, 4, tá? Tiago 4, verso 4, tá? Diz assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus, tá? Olha que coisa importante, irmão. Cuidado para você não se associar a essa rebelião que vai contra Deus e contra a sua palavra, porque todas as pessoas que vão contra Deus e sua palavra se torna inimigo de Deus, tá ok? Então a revolta é uma revolta generalizada de oposição mesmo contra Deus e contra a sua palavra. Hoje, infelizmente, nós sabemos que o ateísmo, nós sabemos que as falsas doutrinas estão se perpetuando, se multiplicando, né, na face da terra. Nós também temos ciência que a apostasia também está tomando conta, né, do povo aqui na terra. Mas vamos entender então aqui nessa lição quem que é ungido de Deus, tá? Quem que é ungido, tá? Deus, irmão, ele ungiu a Jesus Cristo, o seu filho, para poder remir Israel e reger o reino de Deus, tá ok? E Deus apresenta Jesus, né, como seu filho, tá? Então Deus ele apresenta aqui Jesus como seu filho. Para você entender a importância de Jesus como filho de Deus, é como se o rei Davi estivesse apresentando Salomão para o povo. Ó, isso aqui é meu filho vai ser rei, que é sucessor de Davi. Assim, Deus também está apresentando Jesus Cristo, né, ungido aqui no Salmo 2, como seu filho, como representante dele aqui na terra. Então é contra esse Jesus Cristo que as pessoas se amotinam e se levantarão, tá? Se levantarão contra Deus, tá? Então, ungido de Deus aí, quando fala de ungido de Deus, apresenta Jesus Cristo como profeta, sacerdote e rei. Então, ele é profeta, sacerdote e rei que vai reger o mundo. Só que quando ele foi apresentado ao mundo, né, a partir do momento que ele foi apresentado aqui, quando ele nasceu da Virgem Maria, ele foi apresentado ao mundo, houve-se a revolta contra o ungido de Deus. Então, por um período de tempo, vai haver uma revolta contra o ungido de Deus, tá ok? Vai ter essa revolta generalizada, que você vai ver em vários versículos da Bíblia aí, citações que vai falar acerca disso, tá ok? Então, Jesus ele foi aqui, né, se levantaram e revoltaram contra o ungido, venceram Jesus Cristo de certa forma lá na cruz, tá ok? Lá na cruz venceu Jesus, porque Jesus ele foi morto, perseguido, caluniado, né, maltratado por todos esses revoltosos que se levantaram contra o Senhor e contra a sua palavra, tá ok? Mas mediante tudo isso, né, esse termo ungido aqui aponta Jesus como profeticamente como o Messias que havia de vir, tá? Ele foi ungido para poder remir Israel e remir também todo povos, línguas e nações, tá ok? Então, o Salmo de número 2 apresenta a primeira parte aí, a revolta, que está do versículo 1 ao versículo de número 3. Mas há uma esperança, irmão, no mesmo Salmo aí, no Salmo de número 2, ainda há uma esperança do triunfo do Filho de Deus em cima dos revoltosos. Tá ok? Vai ter um triunfo acerca de Jesus em cima dos revoltosos, tá ok? Olha o que diz aqui na lição de número 1.2, o triunfo do Filho de Deus, tá? Então esse texto aqui informa para nós, irmão, que os revoltosos não subsistirão, pois o Messias triunfará, ele vai triunfar sobre todas as pessoas, tá certo? E haverá triunfo sobre todos os arrogantes. Então Jesus Cristo, as pessoas acham, Jesus morreu, já foi crucificado, foi enterrado. Muitas pessoas não acreditam realmente, né, na pessoa de Jesus Cristo, só veem Jesus Cristo como uma pessoa histórica. Tá ok? Mas nós vamos ver que verdadeiramente o Filho de Deus ele vai triunfar sobre os revoltosos. Vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Coríntios capítulo 1, verso 20.
1 Coríntios, capítulo de número 1, verso 20, tá? 1 Coríntios, capítulo 1, de verso 20. Olha que a Bíblia vai falar sobre o triunfo de Deus sobre os revoltosos, tá ok? Deus vai triunfar sobre eles, tá? Olha que diz 1 Coríntios, capítulo 1, verso 20. Diz assim, ó: onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Olha que coisa interessante, irmão. Os revoltosos, eles acreditam numa pseudo-sabedoria, que eles conhecem e compreendem as coisas do mundo, tá? Então, segundo as suas próprias concupiscências, eles se levantam contra Deus e contra o seu ungido, achando que vão prevalecer. Mas a palavra de Deus nos aponta e nos mostra que verdadeiramente Jesus Cristo, ele vai sobressair sobre todos os revoltosos. Então, ele vai perguntar: onde está o inquiridor? Onde está, né, o sábio deste mundo? Por quê? Porque eles se tornaram como loucos aqui na presença do Senhor. Vamos ler também aqui os Salmos, nós vamos ler aqui 1 Coríntios, capítulo 15, verso 27, tá? 1 Coríntios, capítulo 15, verso de número 27. Olha que coisa interessante, irmãos, o que de nosso Jesus, o triunfo do ungido, vai triunfar sobre os revoltosos no capítulo 2 de Salmos aí, tá? Então, 1 Coríntios, capítulo 15, verso 27 diz assim, ó: porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhes são sujeitas, claro está que se executa aquele que sujeitou todas as coisas. Então, irmãos, por enquanto, os revoltosos estão reinando. Mas Deus um dia vai sujeitar todas as coisas debaixo dos pés do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá? Então, todas as coisas foram postas debaixo dos seus pés, conforme 1 Coríntios, capítulo 15, verso 27. Vamos ler também aqui Colossenses capítulo 2, verso 15. Colossenses capítulo 2, verso 15. São os versículos que vão mostrar aqui verdadeiramente o triunfo de Deus sobre os revoltosos, tá? Então vamos ler aqui Colossenses, né, capítulo de 2, verso 15. Colossenses capítulo 2, verso 15. Diz assim, ó: e despojando os principados e potestade, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Então, o nosso Jesus, irmão, ele vai triunfar sobre os revoltosos, tá? Essa profecia do Salmo 2 vai falar que vai se levantar alguém contra o ungido de Deus, vão se levantar, e ainda estão se levantando, e se levantará também até o dia do juízo final do Senhor, tá? Mas vai chegar o dia que o poderoso Filho de Deus será exaltado pelo próprio Pai, pelo próprio Deus, o nosso Senhor Jeová, tá? Contra os seus adversários, e triunfará contra tudo e triunfará contra todos. Ele vai vencer tudo e todos, tá ok? E o triunfo final se dará diante da segunda vinda de Cristo na terra. Ele veio a primeira vinda e vai retornar novamente na sua segunda vinda para cá, tá? Vamos ver Apocalipse capítulo 12, verso 5. Apocalipse capítulo 12, verso número 5. Olha o que diz aqui Apocalipse capítulo 12, verso 5. Então, a primeira lição do capítulo 2, né? Verso 2, verso 5 diz assim de Apocalipse. Tá? E deu à luz um filho, um varão, que há a reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Irmãos, vai chegar um dia, tá, que Jesus Cristo vai reger com vara de ferro, com a qual ele fará em pedaços as nações rebeldes. Todas as nações rebeldes, todos os rebeldes, todos aqueles que se levantaram contra o ungido do Senhor, ele será esmagado com uma vara de ferro, tá? A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 12, verso 5, isso. Vamos ler também Apocalipse capítulo 2, verso 26 e verso 27. Vamos falar sobre o triunfo de Deus, tá? O triunfo de Jesus Cristo sobre todas as nações ímpias e sobre todos os revoltosos. Olha o que diz aqui Apocalipse capítulo 2, verso 26 e verso 27. Olha também. Olha o que diz a palavra de Deus em Apocalipse capítulo 2, tá? Então, esses revoltosos que está profetizado no Salmo 2, se levantarão, mas se levantarão para cair. Olha o que diz aqui Apocalipse capítulo 2, verso 26 e verso 27. Ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações,
e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi do meu Pai. Olha para você ver, irmão. Então, o poderoso Filho de Deus será exaltado pelo próprio Pai, o nosso Deus, tá? Que vai dar poder para ele vencer e lutar contra os seus adversários e triunfará contra tudo e contra todos, tá ok? Então, ninguém poderá subsistir quando Jesus Cristo ele vir, né? E triunfar sobre os revoltosos, conforme está profetizado no Salmo de número 2. Tá legal? Então, olha que coisa interessante. O nosso Deus ele vai vencer, tá? Vamos ler Filipenses capítulo 2, verso 10 também, para a gente terminar esse tópico 1.2. Filipenses, capítulo de número 2. Tá? Filipenses, capítulo 2. Número 2 e verso 10. Filipenses 2, verso número 10. Diz aqui, ó. Olha que coisa interessante sobre o triunfo do nosso Jesus, do ungido de Deus, conforme profetizado no Salmo 22, tá? Nós estamos baseando essa lição agora no Salmo número 2. Olha que diz aqui, Filipenses capítulo 2, verso 10. Diz assim, ó: para que o nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, meus queridos, conforme está profetizado no Salmo 2, vai ter o levante, vai ter os revoltosos, as nações, os príncipes, né, os reis da terra se levantarão contra o ungido de Deus. Mas quem estiver com Cristo e quem estiver do lado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com certeza nós vamos também reinar e reger com vara de ferro, porque quem vai dar poder vai ser o próprio Pai, que vai exaltar sobremaneiramente a pessoa bendita de Jesus Cristo, tá ok? Então Jesus Cristo verdadeiramente ele irá triunfar sobre os revoltosos, tá certo? Então ele vai enfrentar toda a forte oposição que se encontra lá contra o nosso ungido, tá? Contra o ungido de Deus. E depois desse triunfo vai ter o reinado do Filho de Deus. O reinado do Filho de Deus, tá? Vai ser um reinado a partir do decreto divino. O próprio Deus vai estabelecer o reinado para o seu Filho. Tá? Lá no Salmo 2, no verso 8, lá no mesmo Salmo que nós estamos baseando a leitura, Salmo 2, verso 8, a Bíblia diz assim, ó: pede-me e eu te darei as nações por herança e os fins da terra por sua possessão, tá? Então o Salmo 2 está profetizando aí, que eu falei a primeira parte que nós falamos sobre, né, que eu falei para vocês a respeito da revolta da nação e do povo contra o ungido de Deus. Tá? Mas só que Deus, através do seu Filho, ele vai dar para ele toda a herança da terra e a sua possessão. Então tudo será para o Senhor. Então Cristo vai passar a governar o mundo, tá ok? Vai passar a governar o mundo, conforme está profetizado em Mateus capítulo 25, do verso 31 ao verso de número 32. Tá? Vamos ler Mateus capítulo 25, então, verso 31 e verso 32. Livro de São Mateus, capítulo de número 25, né? Deus é maravilhoso, irmãos, tá? Então os revoltosos vão se levantar, conforme está profetizado no Salmo de número 2, mas o nosso Deus vai reinar. Mateus capítulo 25, do verso 31 ao verso 32, diz assim: e quando o Filho do Homem vier em sua glória, olha que interessante, quando o Filho do Homem vier em sua glória, todos os santos anjos com eles, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta dos bodes das ovelhas. Olha, irmão, então Jesus ele vai reinar e vai vencer e triunfar sobre os revoltosos, sobre aqueles que estão se levantando contra o ungido de Deus, e Deus vai reinar através, né, daquilo que Deus colocou por Jesus para governar, e todas as nações serão reunidas em volta dele, e o seu reinado será extensivo também para a igreja, tá? Então Jesus vai reinar e vai ser extensivo para os seus filhos aí que faz parte da igreja do Senhor, também reinará juntamente com ele, tá ok? E Cristo também, como Filho de Deus, ele vai assumirá a propriedade das nações, não apenas dos judeus, mas também de todos os gentios e dos confins da terra, tá? Então Deus não vai reinar somente sobre os judeus, vai reinar sobre todas as nações também que não são judaicas, tá? Ok? Sobre todas as nações do mundo, Jesus reinará aí. Você vai ver isso aí em Efésios capítulo 1, verso 22 e verso 23. Vamos ler, né?
para a gente poder entender. Então, Efésios capítulo 1, olha que interessante aqui na palavra de Deus, tá? Efésios capítulo número 1. Os irmãos estão conseguindo acompanhar a lição? Estou falando muito rápido, tá? Qualquer coisa, irmãos, aí vocês podem aí, né, falar conosco aí, tá bom? A gente vai responder. Então, Efésios capítulo número 1, do verso 22 e o verso número 23. Vamos ver o que diz Efésios capítulo 1, do 22 e 23. Diz assim, ó: E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, e que é seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos, tá? Então Jesus verdadeiramente aqui, ele está reinando, tá? Então Jesus Cristo vai reinar através do poder que Deus vai lhe dar e será exaltado sobre todas as nações da terra, tá ok? Então todas as pessoas verdadeiramente estará reinando juntamente com Cristo. Então Jesus vai reinar e o seu Filho vai estar reinando, né? Através da pessoa do seu Filho, Deus vai estar reinando, e também vai se propagar também a igreja do Senhor. E quem é a igreja? Eu e você. Tá? Igreja ela não se constitui somente em quatro paredes. A igreja se constitui verdadeiramente quando Cristo é o cabeça e nós somos membros do corpo. Tá, ok? Então nós fazemos parte da igreja. Então a segunda profecia contida também no livro de Salmos, nós vamos aí para a lição de número 2, tá? Então na primeira parte eu ensinei aí que o Salmo 2 ele relata 3 tipos de profecia a respeito do Messias, tá? A revolta contra o povo, contra o ungido de Deus, tá ok? Falei sobre a revolta, vai se levantar e voltando a repetir. Essa revolta vai se propagar por muito tempo ainda, tá? Não vai terminar. Vai ter muitas pessoas perseguindo a igreja do Senhor, perseguindo a palavra de Deus, lutando contra a palavra de Deus, tá ok? E depois a segunda profecia, que eu falei sobre o triunfo do Filho de Deus sobre os revoltosos, nós lemos aí já os versículos, e depois o reinado do Filho de Deus, tá ok? Que vai ser no finais aí em Apocalipse, como nós vemos no livro de Apocalipse, tá ok? Então verdadeiramente Deus vai triunfar e vai reinar para todos sempre. Ele veio primeiramente como Cordeiro de Deus, né, que tira o pecado do mundo, mas na segunda vinda ele vai vir como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Tá ok? Então no capítulo do Salmo 2, no Salmo número 2, nós aprendemos isso aí a respeito do Messias. Vamos agora para a lição de número 2, o sofrimento do Messias, tá? Essa parte aqui, ó, nós vamos tratar do sofrimento do Messias lá no Salmo de número 22. O Salmo de número 22, irmão, ele trata e retrata o sofrimento de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Se você quiser saber como Jesus morreu, é só você ir lá no Salmo 22, você vai ler o Salmo 22, né? A Bíblia fala que né, ele será cercado, né, pelos touros de Bazã, né, que está cercado sobre os seus inimigos, né? Fizeram sulco nas suas costas, araram a sua costa como araram a terra, tá ok? Você vai ver tudo isso escrito lá, porque Jesus foi chicoteado, apanhou, né? Dilaceraram a costa do mestre, dilaceraram a costa do Messias. Tá ok? Abriram várias, né, várias cortes no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E no Salmo 22 também você vai ver que o coração de Jesus ele não suportou, irmão. O coração de Jesus ele não suportou, né, a tanta aflição ao ponto que a Bíblia fala que o seu coração derreteu como cera. Olha que coisa interessante, irmão. O coração de Jesus derreteu como cera, tá? Então tudo isso você vai ver no Salmo de número 22, tá ok? Então nós vamos estudar nessa lição agora o sofrimento do Messias. O Salmo, irmão, 22, ele é conhecido como o Salmo da Cruz, tá? É conhecido como o Salmo da Cruz. Por quê? Porque lá está falando de que forma Jesus Cristo ele morreu, sofreu todo o seu sofrimento, você vai ver escrito no Salmo 22. Se você quiser saber a história da paixão de Cristo, o Salmo de 22 é o Salmo que fala sobre isso, tá? Então o Salmo de número 22. Ele é citado, o Salmo 22, irmão, é interessante, que ele é citado pelo menos 7 vezes no Novo Testamento, todos com referência a Jesus Cristo, tá? Então o Salmo 22 vai tratar sobre isso. E olha que Jesus, vamos falar então um pouco sobre o sofrimento de Jesus. Qual é o tipo de sofrimento que Jesus sofreu lá na cruz? Primeiro, ele sofreu abandono. Segundo, ele sofreu zombaria e desprezo, tá? E terceiro, ele sofreu o impedimento, ele teve ali um sofrimento da separação ali, entre ele e o Pai, tá? Então, o primeiro sofrimento de Cristo na cruz foi a sujeição de abandono. Cristo, irmão, no momento da crucificação, ele cita o Salmo 22. Se você perceber lá, né, no livro de Mateus, capítulo 27, verso 46, Jesus Cristo, quando ele está lá preso na cruz, ele cita o Salmo 22.
porque ele diz assim, Eli, Eli, lama sabachthani, ou seja, Deus meu, por que me desamparaste? Tá certo? Então, quando você lê esse versículo aqui, por que você está dizendo, por que Jesus está dizendo aí, porque me desamparaste? Irmão, por quê? Porque Jesus estava com todo o pecado sobre as suas costas, o pecado da humanidade estava sobre ele. Deus tomou sobre si todos os nossos pecados, né? E pelas suas pisaduras nós somos sarados. Então, a única coisa que separa Deus do homem e o homem de Deus é o pecado. Não tem outra coisa que separa Deus do homem e o homem de Deus, somente o pecado, tá ok? Só que eu entendendo o que é pecado. Pecado, meu irmão, pecado, não existe pecadinho, pecadão. Tudo que vai contra a palavra de Deus e contra o querer e a vontade de Deus é pecado, independente, tá? Então, o pecador, tanto, vamos dizer assim, o pecadinho contra o pecadão, porque eu não mato, eu não roubo, eu não sou isso, não sou aquilo, que a gente acha que pecado é só matar, roubar, prostituir. Não, cuidado, mentir, enganar, falso testemunho, não ter amor ao seu próximo, não ter compaixão, misericórdia, tudo isso faz parte também e você está indo contra a palavra de Deus, tá? Então, cuidado com isso, porque a única coisa que separa o homem de Deus é o pecado. Então, no momento que Jesus Cristo estava ali preso na cruz, o pecado fez separação entre ele e Deus, tá? Porque Jesus Cristo resgatou nós da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Vamos ler Gálatas capítulo 3, verso 13. Gálatas capítulo 3, verso número 13, tá? Vamos ler aí que diz Gálatas capítulo 3. Pus a minha Bíblia aqui, que a minha mesa é pequena, então estou pondo a Bíblia aqui. Gálatas capítulo 3, verso número 13. Então, por que Jesus disse lá no Salmo 22? Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Porque é o pecado que faz separação entre Deus e o homem. Cuidado, irmãos, com o pecado, tá? Volto a repetir, não existe pecadinho, pecadão. Pecado, tudo é pecado. Da mesma forma que o outro foi julgado por um pecado gravíssimo, o pecado menor, segundo a nossa consciência, também diante de Deus tem o mesmo peso, tá? Ok? É lógico que tem pecados que é mais fácil de arrependimento, tem outros pecados que não, tá? Mas o que vai nos abençoar vai ser através do arrependimento. Então vamos aí, Gálatas capítulo 3, verso 13. Diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então o sofrimento do Messias, mas foi a sujeição ao abandono. Jesus foi abandonado na cruz, tá? Abandonado por quem quando ele fala isso? Abandonado por Deus, porque o pecado fez separação entre ele e Deus, tá? Ele estava separado ali de Deus devido estar levando os pecados de todos nós sobre suas costas, tá ok? Então ele levou o pecado, então ele sofreu na cruz no nosso lugar, conforme nós lemos Gálatas 3 verso 13 aí, Gálatas 3, 13. Vamos ler também Gálatas 5 verso 21, Gálatas capítulo 5 verso 21, tá? A paz do Senhor, nossa irmã Maria, né? Nossa irmã Mariana aí, né? Nossa irmã que trabalhou com nós lá na empresa da Arcor, né? A paz do Senhor para vocês, tá ok? Vamos ler então Gálatas capítulo 5, verso 21. Diz assim, Gálatas capítulo 5, verso 21. Olha o que diz aqui, tá? Sobre pecado, tá ok? Vamos ver aqui, vamos ler do 19 até o verso 21, tá? Do 19 até o verso 21. Para a gente entender um pouquinho sobre o que é pecado, o que faz separação entre Deus e o homem aqui, tá? São manifestas quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Aí as pessoas julgam a gente, porque o crente, o cristão quer falar que eu vou para o inferno, quer falar que eu não vou para o céu, mas eu não faço mal, não mato, não roubo, né? Não faço tal coisa. Mas cuidado, irmão, pecado não é só isso. Você quiser saber o que é pecado, ela vai em Gálatas capítulo 5, do verso 19 ao verso 21. Você vai ver o que significa a palavra pecado. O que separa o homem de Deus é somente o pecado. Então Cristo, ele sofreu ali o abandono, porque ele estava sobre ele
todo o pecado da humanidade, ele levou sobre nós. Se você quiser ver isso, você vai ver também lá em Isaías capítulo 53, tá? Então o Salmo aí fala de Cristo, tá? Então fornece detalhes da crucificação e sofrimento da morte de Cristo, o Salmo 22, tá? Então nós lemos aí que o Salmo 22 dá isso, o sofrimento de Cristo, tá? Então o Salmo 22 está falando sobre a sujeição do abandono, que é o versículo que fala Eli, Eli, lama sabachthani, tá ok? Então o que faz separação do homem de Deus é o pecado, tá? Então vamos parar de achar que nós estamos julgando, porque o cristão julga a gente. Irmão, nós estamos alertando acerca do que é pecado. Cada um faz o que lhe apraz. Se você achar que é certo e errado conforme a sua própria concupiscência, amém, conforme a sua própria sabedoria, você anda de acordo com você, da maneira que você quiser, mas de acordo com a palavra de Deus está demonstrando que realmente o que é pecado. E não é só isso também não, falta de amor para com o próximo, tá ok? Compaixão, misericórdia, muitas outras coisas semelhantes a essa, tá? Mas o tempo não dá pra gente falar sobre isso. Então Jesus Cristo sofreu aí na cruz do Calvário o abandono. Então volto a repetir, por que ele estava sofrendo abandono? Porque o pecado estava sobre ele. O que separa o homem do pecado? O homem de Deus é somente o pecado, tá? Qual o outro desprezo que Jesus teve aí, sofrimento na cruz? Zombaria e desprezo. Lá no Salmo 22, nós estamos baseando a nossa lição, no verso número 6, diz assim, mas eu sou verme e não há homem opróbrio dos homens e desprezado do povo, irmão. Jesus, o nosso Deus, irmão, ele foi, né, como vamos se diz assim, ele se esvaziou de toda a sua glória e se fez como um homem. Lá em Isaías capítulo 53, ele diz assim, que olhavam nós para ele, beleza nenhuma víamos para o que desejássemos. Era um homem digno, né? Homem experimentado no trabalho, tá? Olhavam para ele, beleza nenhuma víamos para o que desejássemos. Por quê? Porque ele estava ali machucado, estava tendo a visão ali na cruz. Então Jesus foi ridicularizado, zombado, tá? Jesus sofreu de forma que pode ser verificado isso no livro de São Marcos, capítulo 10, o verso 33 e o verso 34. Vamos ler Marcos capítulo 10, verso 33, verso 34. Jesus ele foi ridicularizado, ele sofreu ali, né? Você vê que coisa que Jesus sofreu por amor a nós. Marcos capítulo 10, 33 e 34. Vamos ler aqui Marcos capítulo 10, verso 33 e verso 34. Diz assim, dizendo, eis que nós subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes, aos escribas, e condenarão à morte, e entregarão aos gentios. O escarnecerão, o açoitarão, cuspirão nele, e o matarão, mas no terceiro dia ressuscitará. Olha, irmão, olha como que Jesus ele foi ali, né, escarnecido. Escarneceram dele, açoitaram, cuspiram nele, e mataram Jesus. Tá? Então, outro sofrimento de Cristo aqui no Salmo 22, verso 8, está falando aqui sobre a zombaria e o desprezo. Eu não sei se vocês já leram na Bíblia Sagrada que quando Jesus estava crucificado, pegaram uma esponja, tá? E colocaram ele para beber água, em vez de dar água, deu uma esponja embebida em vinagre. Vocês sabiam, irmão, segundo a arqueologia bíblica, olha que coisa interessante, segundo a arqueologia bíblica, olha o sofrimento de Cristo e a zombaria que fizeram contra o nosso Jesus Cristo. Segundo a arqueologia bíblica, essa esponja com vinagre, ela ficava nas portas do banheiro, lá do passado, dos mictórios, vamos dizer assim, os banheiros. Como que eles faziam a higienização dos banheiros? Não tinha papel higiênico naquela época. Segundo a arqueologia bíblica, todo o banheiro romano tinha uma esponja e uma vasilha com vinagre que as pessoas faziam necessidade, se limpavam as suas fezes ali nessa esponja, e depois lavavam a esponja no vinagre. Você sabia disso? Isso está dentro da arqueologia bíblica. Então, segundo a arqueologia bíblica, dá para nós entendermos que ele estava próximo de um banheiro público, tá? A crucificação. Então, quando eles embeberam essa esponja no vinagre, você dá a entender então que Jesus foi humilhado, porque é como se estivesse dando para ele papel higiênico para ele poder, né, ali beber. Então a água do vinagre está dentro da arqueologia bíblica. Se você quiser aprofundar sobre isso, você procura vários estudos aí no YouTube que vai falar sobre isso. Então você vê como o nosso Jesus sofreu zombaria ali, conforme o versículo no Salmo 22, verso número 6, tá? Então foi muito grande o sofrimento de Jesus Cristo. E pela atitude dos ladrões também, que Jesus estava ali na cruz, você vê que os próprios ladrões zombaram dele. Você está aí, se você é Jesus mesmo, se é filho de Deus, salva a ti
E a nós também, né? Salva a ti e a nós também. Então você vê o sofrimento de Cristo aí, para poder, ele está sofrendo aí a zombaria. Então Salmo Isaías 53 vai tratar também acerca de Jesus Cristo, o sofrimento na cruz do Calvário, tá? Só que mediante tudo isso, irmão, mediante todo esse sofrimento, não impediu Cristo de cumprir a sua missão, tá? Jesus, ele nada disso proibiu de Jesus cumprir a sua missão, porque ele veio cumprir uma missão. No verso 22, aí dá o início de uma declaração pública, né? Que alguém que não deixará de denunciar, denunciar e louvar o nome de Deus, tá? Então, Salmos aí 22, vamos ler Salmo 22, para a gente entender o que eu quero dizer. Mesmo todo esse sofrimento, irmão, não impediu a obra missionária de Cristo, tá? 22 diz assim, ó: então declararei o teu nome aos meus irmãos e louvar-te-ei no meio da congregação. Olha que interessante, irmão. Mesmo Jesus, no meio de tanto sofrimento, ele não negou, né? Ele não negou e não deixou de fazer e cumprir a missão a qual ele foi enviado para esta terra. A missão de Cristo era morrer por mim, morrer por você e tirar o pecado do mundo, e que nós tivéssemos novamente o privilégio de estar na presença do Deus Pai, tá? E se você recordar dessa palavra, quando Jesus estava ali pregando o seu evangelho aqui no mundo, os discípulos chegaram para Jesus e disseram assim: Jesus, os gregos estão aí fora, eles querem falar com o Senhor. Aí Jesus começou a falar sobre o grão de trigo, né? Se o grão de trigo não cair na terra, não morrer, não dá muito fruto. Então Jesus, irmãos, ele sabia que a sua morte ia trazer, o seu sofrimento e a sua morte ia trazer uma glória futura. Uma glória futura não só para ele, mas também para mim e para você. Louvado seja o nome do Senhor. Então o Salmo 22 vai falar que Jesus Cristo, mesmo em meio a tanto sofrimento, ele não impediu de cumprir a sua missão. Por quê? Porque no Salmo 22 a gente vai ver a autonegação de Cristo. Ele despojou de toda a sua glória e todo o seu resplendor e veio no mundo morrer como um homem, tá? Você vai ver expresso aí no Salmo 22 o grande amor de Jesus para com a humanidade. Você vai ver a perseverança de Jesus Cristo. Perseverou em meio ao sofrimento, em meio à angústia, em meio às tribulações que ele passou. Ele continuou firme no propósito. Qual era o propósito? Porque a solução era somente a cruz, irmão. A solução para a libertação do povo era a cruz. A solução era Jesus ir até o fim com o sacrifício vicário lá naquela dura cruz, tá? Então o sofrimento, o desprezo e as afrontas não conseguiram impedir o ungido de Deus, Cristo, de cumprir sua missão, né? E você vai ver que o trabalho da sua alma, ele verá e ficará satisfeito. Vamos ver lá Isaías 53, verso 11. A Bíblia fala que essa missão de Jesus verdadeiramente trouxe para ele satisfação. 53, verso 11. Vamos lá, Isaías 53, verso número 11, diz assim, ó: o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito com seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Então o sofrimento, a angústia, o desprezo trouxe para nós, né, uma bênção maravilhosa, porque ele levou sobre ele toda a nossa iniquidade, todo o nosso pecado. Ok? Então nós estamos livremente agora. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, o véu se rasgou e não tinha mais separação entre Deus e o homem, tá? O véu se rasgando está demonstrando ali que era porque só podia entrar diante de Deus, né, no Santo do Santo, o sumo sacerdote. Mas quando o véu foi rasgado, qualquer pessoa poderia entrar diante da face do Deus que fez os céus e a terra, tá? Ok? Então esta é a lição de número 2, né? Na parte 2 da lição. Eu já estou terminando, vou para a lição de número 3 agora, para falar sobre o sacerdócio real e os salmos missionários, tá? Então, o trabalho da sua alma, ele viu e ficará satisfeito. Então, a ressurreição, irmão, a ressurreição de Cristo é a confirmação da nossa vitória, tá? A ressurreição de Cristo é a confirmação da nossa vitória, porque Jesus Cristo verdadeiramente tomou sobre si todas as nossas enfermidades e todas as nossas dores, tá? E nós refutamos ele como ferido de Deus e oprimido, e pelas nossas transgressões ele foi moído, pelas nossas transgressões ele foi transpassado, pelas nossas transgressões ele se entregou, pelas nossas transgressões ele se colocou no nosso lugar, porque a cruz era para mim e a cruz era para você. Mas Deus ali, mesmo em meio a tanto sofrimento, abandono e também escárnio, ele não negou de fazer a sua missão. Louvado seja o nome do Senhor.
tá certo? Então Deus, através da sua missão, ele continuou fazendo a vontade de Deus. Então eu ensinei para vocês até aqui que o sofrimento do ungido do Senhor é expresso de forma profética e tipológica no Salmo 22, né? Que é conhecido como o Salmo da Cruz. Em meio a tanto sofrimento, ele não recusou de fazer a sua missão, tá? Ele veio aqui com um propósito, ele cumpriu o seu propósito em morrer em prol da minha e da sua vida. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Já estou terminando, tá? O salmo agora aqui, o sacerdócio real e os salmos missionários, tá? O sacerdócio da ordem de Melquisedeque. O 110, irmão, o Salmo 110 e verso 4, ele informa acerca de um sacerdócio eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. E é tratado também isso em Hebreus capítulo 5, verso 6. O que é o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque? Meus irmãos, vocês sabem que o sacerdócio só foi inventado, só foi promulgado, só foi instituído com o povo de Levi e Arão, né? Quando Deus tirou o povo do Egito, ele estabeleceu o sacerdócio através do povo de Levi. Ninguém mais, a não ser Levi, os levitas e a descendência de Arão e Moisés poderão fazer parte do sacerdócio real. Só que Melquisedeque é antes de Arão, é antes de Moisés, é antes da instituição do sacerdócio. Melquisedeque, ele também representa um tipo de Jesus, tá? Melquisedeque é um tipo de Jesus, e Jesus é um antítipo de Melquisedeque, tá ok? Por quê? Porque Melquisedeque também era rei de Salém, e além de ser rei de Salém, ele era sacerdote. Então, Melquisedeque era rei e sacerdote. Ele tinha tanta importância que mesmo, olha que coisa interessante também para entender, irmão. Assim como Jó, Melquisedeque também não era da linhagem de Abraão. Ele era cananeu, ele era de outra linhagem. Mas mesmo assim, ele adorava o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Então, Deus também tinha como Melquisedeque como sacerdote dele, ao ponto que Abraão deu o dízimo de tudo, né? Você pode ver aí que Abraão deu o dízimo de tudo para Melquisedeque. Então Melquisedeque era rei de Salém, que veio a ser Jerusalém depois, tá? E também era rei e sacerdote, tá bom? Ele era rei e sacerdote ali de Salém, tá? Então o Salmo 110, verso 4 vai informar que Jesus Cristo ele foi vocacionado também a ser rei e sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então Melquisedeque está anterior a Levi e Arão, tá? E a instituição do sacerdócio real por Deus lá depois da saída do povo do Egito, lá no deserto, tá ok? Então verdadeiramente ele está colocado aí como o verdadeiramente rei. Vamos ler aí Hebreus capítulo 5 verso 6, Hebreus capítulo 5 verso 6. A gente está terminando a lição da Escola Bíblica Dominical, Hebreus, tá? Então é interessante a gente aprender um pouco, entender um pouco sobre, né, os salmos, né, irmão? Então você vê que coisa, quanta coisa dá para tirar de um único salmo. Então esse salmo que nós estamos lendo aí é o Salmo 110, verso 4 agora, tá? Então Hebreus, capítulo 5, verso 6. Diz assim, ó. Olha o que diz Hebreus, capítulo 5, verso número 6, tá? Como também diz noutro lugar, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Olha a importância de Melquisedeque, irmão. Por que é a ordem de Melquisedeque? Porque Melquisedeque também foi rei e sacerdote lá de Salém e também andava de acordo com a vontade de Deus. Então Jesus Cristo foi considerado aí como também sacerdócio de Deus, tá? Hebreus 7:11 agora. Hebreus capítulo 7, verso 11. Diz assim: de sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sobre ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão, tá? Por quê? Porque mudando o sacerdócio necessariamente faz também mudança da lei. Então Jesus Cristo foi segundo a ordem de Melquisedeque, porque tinha uma ordem, uma lei, segundo o propósito da lei através dos levitas, mas Deus trouxe um outro sacerdócio, que era Jesus Cristo, tá? Que não precisaria mais de sacrifício lá no templo, porque Jesus Cristo era o próprio sacrifício, tá ok? Então os salmos também missionários, tá? 3.2 agora da nossa lição. Quais são os salmos missionários? É o Salmo 67 e o 117, que estabelece um dever missionário, tá? Então o Salmo 67, verso 2 diz assim:
vontade de Deus, o padrão divino para o nosso viver e a tão grande salvação. Então nós temos que reconhecer a nossa salvação através dos salmos missionários, irmãos. Tá? Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para trazer salvação para mim e para você. Então o Salmo 67, verso 2, é a primeira coisa que transborda da bênção que é a do próprio Israel. Será expandido o conhecimento que leva à vida, esperança que esta foi realizada maravilhosamente ao ser produzida nas Escrituras, cuja dupla comunica a verdade e a salvação, e se resume não somente aqui, mas também em outros versículos, tá? Então Jesus, ele expressa a sua salvação nos Salmos missionários, Salmo 67, 17. E terminando a lição já, para a gente terminar, encerrar a lição, eu não poderia terminar a não ser que fosse com o Salmo de número 117, meus queridos. Olha que coisa interessante. O Salmo de número 117, ele propaga e traz para nós um ensinamento, tá? É uma convocação, um chamado universal. O Salmo 117, o menor de todos os salmos, tá? É o menor de todos. Mas contudo ele tem um chamado universal para nós. Que chamado é esse? Porque todas as nações, línguas e povos louvem ao Senhor, tá? Todos os povos, línguas e nações, eles vão louvar ao Senhor no Salmo 117. E no Salmo 117 ele é apresentado aí a benignidade e verdade, tá? Ou seja, a misericórdia e a fidelidade de Deus para conosco. Então a conclusão da lição para a gente terminar: louvemos a Deus por seu amor, pela sua fidelidade, bem como por seu plano redentor, executado por intermédio de Jesus Cristo, e cumpramos com fidelidade e no poder do Espírito Santo a missão de anunciarmos a salvação até os confins da terra para a glória de Deus, tá? Então esta lição está falando sobre o sofrimento de Cristo, a missão de Cristo, e também propaga para nós a nossa salvação e o intuito de todas as nações, línguas e tribos louvar ao Senhor. Então nós aprendemos nessa lição que o sacerdócio de Cristo é incorruptível, que o livro dos Salmos nos convoca a conhecer a Jesus Cristo e a sua obra, e também que o Salmo 117, ele retrata o amor e a fidelidade de Deus, e tem um chamado para nós, um chamado universal, que é para que nós possamos adorar ao Senhor, tá? Então que Deus em Cristo possa abençoar a vida de vocês, tá? Estaremos fazendo a lição de número 3 domingo que vem, se não voltar, né, os cultos normais. Estaremos falando da lição de número 3, e a lição de número 3 vai tratar sobre o Supremo Bom Pastor. Vai tratar do Supremo Bom Pastor na lição de número 3, que ficará para domingo que vem, que será dia 19 de abril de 2020. Tá certo, meus irmãos? Então que Deus em Cristo vos abençoe, que você possa ficar com esse ensinamento da palavra de Deus. E quando você olhar para os Salmos, olha de uma forma diferenciada. Olha, porque o Salmo ele vai tratar do amor de Jesus Cristo, do sofrimento de Cristo, da morte de Cristo, da segunda vinda, da primeira vinda, da lealdade de Deus para com o seu povo, tá, ok? E friso novamente, basleie o Salmo 22. Você vai ver ali a forma que Jesus Cristo morreu, tá? Você vai ver e visualizar ali o Salmo 22, a forma que Jesus Cristo morreu. Isaías 53 também você vai ver que quando o profeta Isaías teve a visão de Jesus Cristo na cruz do Calvário, ele viu Jesus Cristo esbofeteado, tinha apanhado, sofrido açoites ali, estava sendo zombado por muita gente. Então que Deus em Cristo vos abençoe. Vou fazer oração para a gente poder terminar essa lição. Agradeço os irmãos que assistiram, tá? Agradeço a todos os demais irmãos que assistirão depois. Que Deus em Cristo vos abençoe. E oremos nesta manhã, irmãos, mais uma vez, para que esta paralisação ela venha terminar, né? Que o vírus possa ser vencido, tá certo? E que Deus possa abençoar as vidas, porque se continuar a propagar essa situação, com certeza trará para nós aí uma situação mais difícil ainda, além do vírus, tá? Que vai ser a situação financeira e econômica. Oremos ao Senhor nesta manhã. Amado Deus e eterno Pai, nesta manhã, papai, trouxemos aqui a lição da Escola Bíblica Dominical aos teus filhos, Senhor. Eu peço mais uma vez, meu Deus e meu Pai, que o teu Espírito Santo venha falar em cada coração, ensinando, papai, dando entendimento, graça e virtude para entender e compreender os propósitos da tua palavra, o propósito
do teu querer e da tua vontade. Que o teu Espírito Santo, ó Pai, venha, papai, abrir a mente dos teus filhos, Senhor, para entender, meu Deus e meu Pai, o que é o pecado verdadeiramente, para que eles possam, papai, se desviar todo dia do mal, da aparência do mal e do pecado. Darás, papai, cada vez mais a unção e a graça e a santificação do Senhor sobre nossas vidas, que nós possamos verdadeiramente ser fiéis ao Senhor, meu Deus e meu Pai, e quando as pessoas olharem para nós, possa ver refletido em nós o brilho do teu Espírito Santo. Deus abençoa esta nação, abençoa, meu Pai, este mundo, meu Deus e meu Pai, repreenda esse vírus, meu Deus e meu Pai. Pai querido, Santo Eterno, dá solução para os cientistas de aprender e fazer, achar uma vacina, papai querido Santo, e eu te peço, meu Deus e meu Pai, não deixe que os seus filhos, ó Pai, que o teu povo venha sofrer por causa dessa paralisação. Dá-se condições para alimentação, papai, dá, papai, tranquilidade, papai, que eles possam, meu Deus e meu Pai, ter a plena confiança no Senhor e que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Assim eu te peço a tua bênção, a tua graça e a tua vitória sobre esta cidade, sobre este mundo, ó Pai. Assim eu te peço e te agradeço em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Vamos, estenda suas mãos aí na sua casa, irmão. Vamos receber a bênção apostólica, tá? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o grande amor de Deus e a doce consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus espalhado nos quatro cantos do mundo. Dizemos todos juntos, amém. Está terminado em nome do Senhor, tá? Que Deus em Cristo vos abençoe. Espero ver vocês novamente nas próximas lives que nós estaremos fazendo durante a semana. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Amém.